Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. O nosso programa agradece aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje, para quem nos acompanha, deverá estar percebendo que nós estamos num ambiente diferente dos últimos dois programas. Até porque daqui mais alguns dias nós estaremos aí sim no nosso ambiente, no nosso cenário definitivo, no nosso estúdio definitivo aqui na TV Santa Maria. E trazemos hoje, para bater um papo conosco, a Marlinda Scherer Correia. E a Marlinda é trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Restinga Seca. Marlinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui para bater um papo hoje conosco sobre a doutrina espírita. Nós aqui agradecemos a nossa casa lá também, por essa oportunidade da gente poder estar aqui, trazendo um pouco do que a gente passa para nossas família, o pessoal que acompanha na nossa casa. Perfeitamente. Porque eu acho que todo conhecimento que a gente tem, ele deve ser expandido e não ficar guardado. Exatamente. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre exatamente isso que a Marlinda falou, sobre família. E já de imediato, Marlinda, no plano espiritual, como é que se forma a família no plano espiritual? É de forma aleatória ou existe um planejamento para a formação da família no plano carnal? Ali, para a formação dessas famílias, ela se dá lá no plano espiritual, por afinidades, por outras reencarnações que eles já tiveram aqui junto. Por necessidades também, dá para se dizer? Que então eles se juntam tudo lá para... Tudo é planejado lá para a gente poder reencarnar nessas famílias, que geralmente a gente vem com todos aqueles que são mais afins, que são próximos, que vão poder ajudar a gente nessa nova empreitada que a gente tem quando retorna aqui para a Terra. A gente vem para nos aperfeiçoar, nos aprender com tudo que a gente tem. Sem dúvida. Agora, Marlinda, esse planejamento, digamos assim, é feito... A doutrina espírita diz qual é a antecedência desse planejamento antes do nascimento? Logo antes do nascimento? É um médio prazo, longo prazo? Olha, isso depende do mérito da pessoa que vai reencarnar. Às vezes, ele sendo planejado por séculos, por milênios e às vezes por décadas, depende da necessidade e da necessidade de ele reencarnar ou não, e tem que ser feito toda essa elaboração, saber como é que ele vai vir, que é o pessoal da família que vai aceitar ele para ajudar aqui, como é que vai ser esses vínculos que vão ser criados aqui na Terra. Então isso leva um tempo, tudo para ser planejado. Então geralmente é bastante tempo que eles ficam lá, porque o tempo lá é diferente do nosso tempo aqui. A percepção do tempo é diferente, né? Assim, para nós parece que milênio é muito, mas de repente lá não é tanto. Exatamente. Agora, a gente se prepara lá no plano espiritual com a família espiritual para formar a família consanguínea, digamos assim. Os nossos, digamos, parentes menos próximos, os nossos primos, por exemplo, será que eles também entram nesse planejamento?
os filhos dos nossos irmãos, eles também fazem parte desse planejamento, por exemplo? Creio que sim, porque em certa etapa a gente vai estar sempre junto, aprendendo, que começa com o irmão, depois vem o filho, então aquilo ali sempre está todo mundo junto naquela família. Então essas afinidades eu creio que já vem, que as famílias lá no plano espiritual não deve ser uma família muito pequena, deve ser uma família bem grande que a gente vai por afinidades, porque quando a gente vê, tu conhece uma pessoa, daí parece que às vezes nem é tanto da família, mas tu tem uma tal afinidade assim que tu não explica. Então quer dizer que essas famílias devem ser bem numerosas, e por isso que a gente, claro que alguns não são daquela mesma família espiritual, que são colocados para nos ajudar nesse crescimento que a gente tem, que são inseridos ali, mas que também, de repente, também podem ou não agregar depois, né, na continuidade. Agora, aqueles adolescentes, e hoje não é muito raro, aqueles adolescentes que têm filhos por uma irresponsabilidade, por exemplo, existe um planejamento também para isso lá, ou fica por conta e risco dessa irresponsabilidade? Eu acho que há esse planejamento também, que no momento em que tu, através de uma relação sexual, que tu estão dois juntos, que se juntam e formam esse novo ser, deve ter sido, Deus autorizou, então deve ter sido planejado lá, com certeza. Porque a gurizada, como eu trabalho com famílias, com adolescente e tudo em vulnerabilidade, a gente vê bastante essa tipo de irresponsabilidade que eles acham que comigo não acontece, não vai acontecer, e quando vê, tem aí um bebê, uma criança de 13, gerando um outro bebê, então alguma coisa tem, e às vezes eles acabam sendo bons pais, claro que com ajuda, mas eles se saem bem. Imagino que... Então, é uma das explicações que não foi planejado, ela não quer, ou às vezes a família não quer, mas ela assim, não, eu quero, não deu certo, fazer o quê? Vou acabar, não vou mais estudar, não vou isso. Claro que muita dificuldade chega. Marlisa, para o telespectador que nos acompanha, tu disse que trabalha com famílias em vulnerabilidade. Poderia falar um pouco para o nosso telespectador o que significa isso? Eu trabalho com Primeira Infância Melhor, Criança Feliz, que é o PIN, que é conhecido, é um programa que começou aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente trabalha com crianças de 0 a 4 anos e com gestantes. Então a gente acompanha essas famílias desde o início, lá na casa delas. Eu estou dentro dentro do lar deles, fazendo atividades para o desenvolvimento da criança, ajudando, auxiliando essa mãe que vai, como gestante, que recém está começando, por exemplo, uma adolescente que não tem muita noção. Então a gente auxilia, informações, tudo que ela vai poder desenvolver ao longo desses 9 meses da gestação do bebê, depois que o bebê nasce também até ele ir para a escola. E isso, com certeza, além da tua ajuda e dessas pessoas que ajudam essas famílias, o lado espiritual, eles também seguramente devem ter uma ajuda do lado espiritual para ajudar a criar esses filhos, principalmente quando nenezinho, que a mãe totalmente inexperiente. É verdade, porque a gente vê assim, tanto ajuda, claro que as mães, e as famílias também, elas se ajudam entre elas. E a gente vê que todos, assim, embora de credos diferentes, mas eles têm uma fé, eles procuram trabalhar esse lado também, bem forte. Que antes, logo que eu comecei não tinha, mas hoje em dia a gente está vendo que isso eles estão procurando mais essa ajuda de Deus espiritual, que antigamente, logo que eu comecei a trabalhar, eu não via, mas hoje parece que esse apelo está mais forte. Eles estão procurando, às vezes, que eu disse assim, trabalho lá, mas muita coisa, gente, isso que não quer, mas quando tu vê, tu é espírito, tu tá levando, tu tá fazendo um atendimento fraterno, alguma coisa, sem
não está no trabalho, mas acaba aglomerando tudo isso com a família. E uma pergunta curiosa, tu é espírita? Sim. E naquelas famílias em que cuja religião encaram o espiritismo, isso não é raro, como coisa do demônio, por exemplo. Quando fico sabendo que tu é espírita, qual é o procedimento, a atitude, a reação dessas pessoas? Olha, eu ainda não me deparei com uma situação dessas ainda. Porque a maioria lá na comunidade, muitos sabem que eu sou espírita, porque antes de eu começar a trabalhar como PIN, eu e o tio Marino, que talvez você já conheça, aqui da Marina Azeredo. Sim, sim. Então a gente começou junto lá em Restinga. Certo. Então nós ia nessas famílias, a gente fazia o sopão, quem ia entregar as fichas para o sopão era eu e ele. Todo esse envolvimento junto às famílias nessas comunidades carentes, era nós dois que fazia. Então a comunidade já me conhecia quando eu fui trabalhar. Um dos motivos que eles me colocaram nessa comunidade é porque eu já conhecia eles. E essa comunidade te aceitou muito bem como espírita? Não sei se como espírita ou como visitadora, mas que eles me aceitaram no geral. Ok, muito bem. Agora, porque também a gente não questiona, como lá diz para a gente assim, o Deus é o mesmo, o meu Deus, o teu Deus, tudo um Deus, o Deus é todos. Mas tem certas religiões ainda, em pleno século XXI, que encaram a doutrina espírita como coisa do demônio, né? Já. Marlinda, os pais, a lei natural da vida é os pais desencarnarem, morrerem antes dos filhos, correto? E quando os pais desencarnam antes dos filhos, eles têm condições de ajudar os seus filhos que ficaram aqui na orientação da família, nesse tipo de coisa? Em algum momento, eu acho que sim, logo do desencarne, não. Não. Mas quando a espiritualidade autoriza que eles venham fazer essa ajuda, sim. Mas não que às vezes o problema é que muitas famílias ficam pedindo socorro, pai, que tu partiu, me ajuda. Não é porque ele não vai, às vezes ele não tem essa condição ainda. Mas às vezes quando a espiritualidade superior analisa, vê, tu já está em condições de vir ajudar o teu filho, então eles autorizam que eles venham. Porque senão de outra maneira eu acho que em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Porque ninguém sai daqui, parte daqui, vai para lá e vira santo ou santa, né? Continuamos exatamente iguais, a nossa vida continua, só que sem o corpo, né? Dizendo isso, estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. A gente vai 2 minutinhos e já estaremos de volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou batendo um papo aqui sobre família com a Marlinda Scherer Correia,
A Marlinda vem de Restinga Seca, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E o nosso papo, Marlinda, vai começar eu te fazendo a seguinte pergunta. O que dizer daquelas pessoas que dizem o seguinte: eu não pedi para nascer? Será que ela não pediu mesmo? Com certeza que ela pediu, ou muitas vezes até implorou para nascer naquela determinada família. Porque lá no plano espiritual, eles planejaram, ele foi lá, falou com essa mãe, esse pai, se eles aceitariam ele como filho aqui no plano espiritual. E elas deram essa oportunidade para ele, dele vir como filho desse pai e dessa mãe. Então, dizer que eu não pedi, pediu bastante. Muitas vezes até implorou essa oportunidade. E essa mãe, esse pai, de bom coração, ou para o resgate, uma coisa, aceitaram. Dissemos sim, nós te aceitamos, vamos para frente, vamos programar para a gente. E agora chegar e dizer não pedir, vamos aceitar esse pai e essa mãe que estão aí. Agora vamos enveredar, como diz o gaúcho, para o lado da adoção um pouquinho. Aquela família que chega lá na... Não é creche, como é que tu havia me dito no intervalo? No abrigo. No abrigo, para adotar uma criança. Essa adoção, ela é por acaso que aquela família adota aquela criança, ou a doutrina espírita explica isso de uma outra forma? A doutrina nos explica que como tudo é planejado antes. Embora essa mãe, junto com a outra mãe, combinaram que ela teria esse filho, mas que ela não ficaria com ela. Então esse filho combinaram seria no plano espiritual. Lá no plano espiritual, todas as maneiras, como é que essa criança viria, a maneira, de repente, que ela ia, onde ela ia encontrar, porque de alguma maneira, como diz, tem diversos abrigos, mas o teu coração te manda ir naquele abrigo, naquele local. Aí tu chega lá, olha aquele monte de criança, e matei aquele olhinho que tu bate e olha, é esse que eu quero. Então roga aquela afinidade assim, instantânea e coisa assim que tu olha, é essa criança que eu quero para levar para minha casa. É esse o filho, por exemplo, que o teu coração escolheu, é esse. Então o coração já sabia que era aquele filho que você tinha aceitado, programado junto para vir. Embora ela nunca mais vá ver aquela, nem tenha mais contato aqui no plano espiritual com essa mãe que gerou essa criança, mas ela no plano material. No material elas podem não se encontrar. Certo. Porque muitas vezes isso não acontece, mas lá elas planejaram, e tanto que ela abriu mão dessa criança para que essa outra mãe pudesse ir lá buscar ela. Perfeito. Que às vezes muitas famílias a gente às vezes não adota um, eles adoram, às vezes vai vários irmãos para lá. Então ela vai, deixa só um, ela diz, não, mas eu vou levar o outro, e acaba levando 2, 3 irmãozinhos para não separar eles. Certo, perfeito. Isso aí, então de repente também tudo já veio. Porque às vezes tanta coisa fazem para juntar aquelas crianças naquele determinado abrigo. Que irmão que uma vez tirou daqui, da rua, o outro estava jogado lá, e aí acaba juntando e caindo. Às vezes mandam para abrigos diferentes. Mas e tem aqueles que largam dentro do mesmo abrigo e vai aquela família, é essa, eu vou levar todos. Perfeito. Então é a explicação lógica que a gente tem, que isso já vem de uma coisa mais programada, mais elaborada, com a mão divina lá que se ajeitou para que isso acontecesse. A gente acha que tudo é por acaso, é aleatório, quando que não. Na espiritualidade tudo é muito bem planejado para as coisas acontecerem aqui no mundo material, né? Agora, Marlinda, aborto. Por que a doutrina espírita é radicalmente, eu vou usar essa palavra, radicalmente contra o aborto? Tem uma explicação razoável para isso? Já que hoje nós vivemos uma época em que as mulheres, alguns movimentos feministas, se acham no direito irrestrito do seu corpo. E a doutrina espírita é radicalmente contra o aborto. Por quê? Como dizer, muitas que a gente vê, dizem, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E aquele outro corpinho que está lá? Pertence a ela? Não. Ela está tirando o direito dele
de vir ao mundo. Então, por isso que o Espiritismo, tu está deixando a oportunidade, tirando dessa criaturinha a oportunidade de crescer, de desenvolver, de cumprir a tarefa que ele veio desempenhar aqui nesse ano. E ela lá, ela deve ter planejado também aceitar. E chega aqui, ela simplesmente, não, eu não quero. Daí ela também não vê tudo que ela está tirando desse espírito que está para reencarnar. Essa possibilidade de aprendizado desse espírito que está ali. Ele vai, como diz, tu cortou, é uma reencarnação nula. Porque ele veio, se programou para tudo aquilo e cortaram essa oportunidade dele, tiram dele. E eu vou mais além. E no caso de estupro? Aí o estupro já é como assim, essa mãe planejou. E essa outra não é uma coisa que tu tenha planejado. Que no outro, tu tem relação, engravidei. Foi uma coisa acordada, tu quis aquilo ali. No estupro já é um tipo de uma violência que são feitas. Mas também o mérito da questão também acaba sendo o mesmo. Tu vai tirar a oportunidade daquele espírito de evoluir. Embora ele tenha vindo de uma maneira, sendo concebido de uma maneira violenta, de repente ele precisava desse, sabe? A gente vai saber como é que foi planejada essa vinda dele. Então, às vezes, claro que tem o psicológico dessa mulher para gerar, depende da maneira com que isso aconteceu, aceitar ou não. Então, muitas vezes, como eu oriento lá, às vezes, quando acontece, deixa nascer, tu não quer, não precisa olhar, mas tem tanta mãe que quer. Exatamente. Então, é uma maneira violenta, essa mãe não vai conseguir olhar essa criança, pela maneira que ela foi concebida. Sim. Dificilmente ela vai ter um amor por esse filho. Algumas não, como tem um instinto materno já mais aflorado, aceitam e levam adiante. Mas aquela que não, então eu digo, claro que vão ser 9 meses difíceis, não vai ser fácil. Mas vem de todo o aprendizado que tu vai ter durante essa gestação com esse entezinho que está aí. E deixar ele nascer. Onde que tu trabalha junto a esses abrigos? O meu é direto na família, é lá na casa família. deles. Existe muita criança fruto de estupro? Lá na comunidade, assim, que eu saiba, não. Não. A gente já trabalha com a prevenção, já orientando elas, para que, quando a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente aciona os órgãos competentes para que isso não chegue lá. Sim, entendo. Agora, a criança de uma mãe com cada um de pai diferente, tem bastante. Marlinda, e aqueles filhos que abandonam os seus pais, colocam os seus pais num asilo aqui na Terra? Quando o pai fica velho, a mãe entra na velhice, começa a dar problema, fica doente, e os filhos querem passear, querem viajar, não querem se incomodar. Nesses casos, esses filhos sofrerão alguma consequência desses seus atos? Com certeza, porque depende da situação que como eu digo, às vezes se coloca um pai e uma mãe no asilo porque eles não podem ficar sozinhos no seu lar, por diversas coisas. Então esse filho vai lá, coloca. Mas se ele for lá, dá todo o amparo e o carinho para esse pai, tudo bem, não pode, mas tem aqueles que atiram lá, o pai e a mãe, e nunca, como diz assim, joga a chave fora, nunca mais aparece. Não querem nem saber o que está acontecendo. Com esse, sim, aí vai a esse comprometimento. Porque o que que eu disse, que se eles tiverem filhos, qual é o exemplo que eles estão deixando para esses filhos? Se quando está velho, já não está me ajudando a coisa, boto no asilo. E quando ele chegar a vez deles, vai ser a mesma coisa. Porque foi isso que ele ensinou para o filho. Porque nossos filhos são o exemplo que a gente dá para eles. Então, se o meu exemplo é esse que atiro por a parte de abandonar, com certeza pode preparar a tua malinha que é para lá que eles vão nos mandar. E numa próxima encarnação, esses filhos que abandonaram os pais podem inverter assim, os papéis, não esses mesmos filhos e pais, mas eles podem sofrer as consequências numa próxima encarnação dos seus atos inconsequentes desta vida? Com certeza, porque tudo que a gente, como diz, a causa, ação e reação que faz, se tu veio
para cuidar, amar esse pai, cuidar, e tu não cumpriu com a tua tarefa, como se diz, tu vai voltar lá e tu vai ter que vir para cumprir essa atividade. Ou sofrer, como diz assim, saber o que esse outro passou quando foi abandonado. Então, para ele sentir também a dor do abandono, tudo como isso se repassa. Não como castigo de Deus, não como assim, castigo, mas como um aprendizado. Perfeito. Porque Deus não quer castigar seus filhos, quer que a gente aprenda e evolua. Exatamente. O espírita não tem um Deus como muitas outras, aquele Deus carrasco, como muito diz, que pune, que faz. Perfeito. Não, é nós que nos autopunimos. Né? Qual a importância do Evangelho no lar? Não só para essas pessoas carentes, para elas aprenderem o verdadeiro e real papel delas aqui na Terra, mas para todas as pessoas de modo geral. O Evangelho no lar tanto faz se a família é vulnerável ou tem um status, é de suma importância tu ter o Evangelho dentro do teu lar. Porque é naqueles minutos que a gente faz o Evangelho, tu reúne toda a tua família, são 30 minutos, mas que está todo mundo junto, vamos fazer uma prece, fazer uma oração, para manter a paz e a harmonia aqui do nosso lar. Tanto quando a gente está ali dentro, para quando a gente sai, porque daí toda essa energia que é feita, a espiritualidade está toda ali te ajudando, está toda te auxiliando, e aquela família está toda unida, unidas ali naquele momento de fé, de coisa, para trazer, para ajudar a manter a paz na casa, a harmonia entre os irmãos, e vocês mantêm, às vezes, a família toda unida, mesmo que seja em pouco tempo. E além dos que a gente enxerga, existe também os nossos protetores que nos protegem mais ainda naquele momento. Por isso a gente diz que ele tem que ser feito uma vez por semana, em horário e dia pré-determinado. Perfeito. E às vezes as pessoas, chegou uma visita, não vou fazer evangelho no lar. Não, aí eu acho que Deus não pode deixar. Convida a visita e vamos fazer o evangelho. É mais um agregar na nossa, para o nosso evangelho. Exatamente. E ela também vai se sentir acolhida na casa onde ela foi fazer a visita. E às vezes tem gente, eu não faço. Não, tem que fazer, para não quebrar aquilo. Porque a espiritualidade está ali. Ele se programou naquela hora, naquele dia, ele está ali pronto para isso. E aí ele vai perder todo o trabalho que eles tiveram de vir ali e voltar. Não, energizar aquela casa, aquele ambiente. Todo o ambiente que foi feito, então a gente mantém sempre o evangelho, com visita, sem visita, naqueles minutos que eu digo, é um minuto que tu dedica a tua família, está todo mundo juntinho. Perfeito. É na hora do evangelho. E é ali que a gente vai recarregar nossas baterias, como a gente diz, para a semana toda que a gente tem pela frente. Não tem dúvida. Marlinda, tens, no encerramento do nosso programa, 15 segundos para te fazer as tuas despedidas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade que tu deu, em nome da nossa casa, então, a Bezerra de Menezes, e que, quando você quiser aparecer lá, a gente vai estar muito feliz em poder recebê-lo lá na nossa casa. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita de hoje, agradecendo mais uma vez a Marlinda, que se disponibilizou a vir de Restinga Seca, que fica uns 60 quilômetros aqui de Santa Maria. Muito obrigado mais uma vez, Marlinda. Encerrando também o nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina,
Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame, Casa Completa.